é um episódio melhor que o outro. O que é isso? De verdade, eu espero muitos Emmys para Lovecraft Country ano que vem. Aqui nesse vídeo, então, eu vou dar a minha review do episódio e explicar o que talvez não ficou tão claro assim e, claro, como sempre, comentar as referências que vocês tanto gostam. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E aqui nesse vídeo a gente vai comentar o episódio 9, o penúltimo episódio da temporada de Lovecraft Country, portanto terão spoilers do episódio. Eu vou deixar linkado aqui no card a minha playlist contendo a review dos episódios anteriores, então se você está perdido em algum, clica lá e confere. E aliás, eu estava olhando meus analytics lá dos meus vídeos de Lovecraft Country e eu vi que quase a metade das pessoas que maratona aí todos os meus vídeos ainda não está inscrito no canal. Pô, vacilou, hein? Que é isso? Se inscreve no canal aí pra me dar uma força e pra acompanhar os meus próximos vídeos também. E se quiser, me segue também nas minhas redes sociais, Instagram e Twitter, eu tô interagindo com todo mundo lá e postando as novidades do canal. Começando então pelo título do episódio, esse episódio se chama Rewind 1921 e se você já vem acompanhando meus vídeos anteriores, você já ficou ligado na hora do que se tratava o episódio quando viu o título. A série desde o episódio 3 menciona o massacre de Tulsa. O Montrose já disse, inclusive, que ele foi um dos sobreviventes do massacre e ao longo dos episódios a série vem dando sempre um pouquinho mais de informação sobre isso. Nesse episódio, todas essas informações convergem e a gente vê finalmente o que realmente aconteceu com o Montrose naquele primeiro dia de massacre de Tulsa, porque duraram 2 dias. Montrose revive o massacre que marcou a sua vida sobre uma diferente perspectiva, porque agora ele já é um homem mais velho, já é crescido e ele está junto com seu filho, o Atticus, e a Letitia. O episódio começa com a galera tentando tomar conta de Dee. O episódio passado terminou com ela sendo possuída, por aqueles demônios, a Eva e a Topsy, e pelo que parece, ela está se tornando uma delas. Vocês lembram que no episódio passado a Dee não conseguia contar o que estava acontecendo com ela, certo? Então, pois bem, antes dos demônios a pegarem, ela fez um desenho ali e nesse episódio a gente conseguiu dar uma boa olhada nele. Ela desenhou a si mesma e o Lancaster naquele beco. Ela desenhou o momento em que foi amaldiçoada. No papel está escrito: o capitão não vai pedir de novo, garota. E quando mostram esse desenho para Cristina, ela já saca na hora quem é o autor do feitiço. Cristina diz que só o Lancaster pode desfazer o feitiço e a Ruby diz que ele está morto. Letitia mente, dizendo que houve uma explosão de gás do lado de fora da casa deles e a Cristina finge comprar essa história, mas ela sabe muito bem que tem coisa por trás disso tudo. Capitão Lancaster, sendo um dos filhos de Adão, sobreviveu ao ataque dos Shoggoths. Como eu comentei lá no meu vídeo passado, eu falei que talvez ele sobreviveria mesmo. Entretanto, aqui nesse episódio a gente não viu nenhuma represália dos ataques, É de se pensar que depois daquilo tudo ele iria querer se vingar. Agora que eles sabem que Letitia e o Atticus estão protegidos por magia, eles precisam ficar mais espertos e é por isso que ninguém apareceu. Cristina diz que pode retardar a maldição da Dee, mas que em troca o Tic precisa ir com ela de livre e espontânea vontade para o ritual. Tic aceita, mesmo que isso signifique a sua morte, e isso diz bastante sobre a personalidade dele. Veja bem, a Cristina disse que tudo o que ela conseguiria fazer era retardar a maldição, ela não conseguiria retirar o feitiço. A Dee eventualmente morreria. E mesmo sem nenhuma garantia da sobrevivência da Dee, o Atticus resolveu trocar a sua vida pela dela praticamente. Cristina diz que eles vão precisar do sangue do parente mais próximo e isso preocupa Montrose. Essa foi uma cena que não entrou muito bem na minha cabeça. Mesmo o George sendo o pai do Atticus, ele ainda é irmão do Montrose. Então Montrose ainda é tio da Dee. Então o sangue de Montrose serviria. É claro que se o tio George for realmente o pai do Atticus, então é o Atticus o parente mais próximo. Mas assim, o Montrose não tem certeza. Ele não sabe se o Atticus é irmão da Dee ou não, então o mais certo seria utilizar o sangue do Montrose mesmo. Eu achei esse dilema do Montrose meio fraco, mas enfim, serviu para ele compartilhar com o filho as suas suspeitas sobre a sua paternidade. Cristina então performa um feitiço para retardar a maldição da Dee e por várias vezes aqui no começo do episódio a câmera foca bem no braço podre da Dee. O Atticus diz no episódio passado que quando ele entrou no portal, ele encontrou com uma mulher de braço mecânico que o entregou o livro e o empurrou de volta. Será que essa mulher do futuro é a Dee depois da cura? O futuro intervindo no passado, assim como o passado intervém no futuro? Achei bastante dark, mas também achei bastante plausível. Vamos ter que aguardar o episódio que vem para descobrir. Confirmamos nesse episódio que o Lancaster utiliza de magia para se fortalecer através de corpos negros. Como a gente viu lá no episódio da Casa Assombrada, o Epstein fazia todo tipo de experiência com pessoas negras e muito provavelmente é daí que o Lancaster tirou seus conhecimentos. Os policiais sequestram e matam homens negros para utilizar das partes saudáveis do seu corpo nesse ritual de reconstituição do corpo do Lancaster. Isso provavelmente vem acontecendo por
muitos e muitos anos, mas a Cristina, né, enviou a Ruby para sabotar esse feitiço naquela festa que ela entrou de penetra e colocou aquele símbolo na gaveta do Lancaster. E é um absurdo a gente analisar essa cena, porque os policiais eles estão falando de sequestrar e matar corpos negros porque ninguém vai ver, ninguém vai se importar. Isso eu acho que é uma crítica à violência policial que acaba se perpetuando até os dias de hoje. Hippolyta está de volta e eu finalmente consegui descobrir uma coisa que estava me consumindo desde o episódio dela, que era saber quanto tempo que ela passou lá. Eu até tentei analisar as coordenadas do tempo e espaço, ficou claro que houve sim uma passagem de tempo, só que a gente não conseguiria estabelecer quanto tempo passou porque a gente não tinha uma base. Agora, a Hippolyta revelou que foi 200 anos terrestres. Enfim, Hippolyta diz que consegue consertar a máquina do tempo, que na verdade é uma máquina multidimensional e que consegue fazer com que eles voltem até o período em que o livro dos nomes ainda não tinha sido destruído, ou seja, para o período anterior ao massacre de Tulsa. Hippolyta poderia tê-los mandado para um mês antes do massacre de Tulsa? Sim, ela poderia tê-los mandado para uma terra alternativa onde não houve esse massacre e existe o livro? Sim, mas eu acho que o objetivo da série aqui era justamente resgatar essa memória da história americana que foi perdida. O massacre de Tulsa foi ignorado por muitos e muitos anos e muitos dos americanos da atualidade sequer sabiam que esse evento ocorreu até a HBO resgatar essa memória triste em Watchmen. E agora, de novo, a série quer nos obrigar a olhar para esse capítulo feio da história americana. Assim, a gente consegue constatar que o racismo existe e não é de hoje. Precisamos olhar para as feridas do passado para evitar que elas se repitam no futuro. E nesse sentido, a HBO está dando um show. Ao chegarem em 1921, eles se deparam com o distrito de Greenwood. E lá no final da imagem, ali no canto, tem o Teatro de Dreamland. Uma construção que realmente existiu e que costumava exibir peças teatrais e filmes mudos. E o teatro foi destruído por um incêndio criminoso durante os distúrbios raciais em Tulsa naquele ano. Esse massacre durou 2 dias e deixou muitas pessoas mortas. Estima-se que mais ainda ficaram feridas e que pelo menos 10 mil pessoas negras ficaram sem casa. O massacre se estendeu por diversos quarteirões e há indícios que mostram que as autoridades sabiam do que estava acontecendo, mas que eles simplesmente não resolveram fazer nada para ajudar. Tem uma cena que a gente vê um avião soltando bombas pelas ruas da cidade e essa é mais uma memória histórica resgatada. Muitas testemunhas afirmam ter visto diversos aviões, pelo menos uns 6, rondando ali o bairro, rondando o distrito e atirando de cima para baixo contra prédios e comércios. Isso seria mais um indício de que as autoridades estavam sabendo de tudo, não estavam se importando e pior, até ajudaram a esse massacre acontecer. Vimos agora em primeiro plano como que foi a infância de Montrose. A gente já tinha comentado nos meus vídeos anteriores que o Montrose chega a falar pro George que ele apanhava muito quando era criança e o George sempre se safava. Tínhamos essa teoria de que era por conta dele ser gay e, ao que parece, a teoria se confirmou. O pai de Montrose o agredia e o humilhava em público. Eu acho que agora, o Atticus vendo tudo que o pai dele passou, ele vai acabar se solidarizando mais com ele. Vimos que Dora e George se gostavam desde muito novos, e eu fiquei me perguntando qual será o motivo que fez com que eles não ficassem juntos. Foi quando eu li no Twitter um comentário que para mim fez todo o sentido. Dora se casou com Montrose para impedir que ele sofresse as represálias de ser um homem gay e negro naquela época. A cena dela se impondo para o pai do Montrose mostra que ela é corajosa, que ela se importa com o Montrose e que ela não tolera injustiças. Enquanto Letitia vai até a casa da Dora tentar recuperar o livro dos nomes, o Montrose vai até a cidade tentar rever o seu primeiro amor, o rapaz que ele gostava, mas que ele não podia ficar junto. Coitado, o Montrose é uma pessoa muito traumatizada e a atuação está perfeita. Guardem as minhas palavras, ano que vem muitos Emmys virão para Lovecraft Country. O Montrose meio que termina com o Thomas, né, e o ofende com xingamentos homofóbicos. Logo depois, o rapaz morre e o Montrose teve que fingir que o Thomas nunca existiu para ele conseguir seguir com a sua vida. Montrose tentou enterrar esse trauma, fingir que o Thomas nunca existiu, mas claramente ele não conseguiu, né? E ele carregou consigo esse trauma por toda a sua vida. Os traumas do Montrose apenas se acumularam e moldaram a sua personalidade, o transformaram nessa pessoa que ele é hoje, um cara muito agressivo, que tem dificuldade de mostrar afeto e alcoólatra. Dora e George conseguem encontrar o Montrose e quase morrem. Essa cena eu achei genial, porque Montrose contou diversas vezes já para o Atticus dessa história de um cara negro que apareceu com um taco de beisebol e como se fosse o Jackie Robinson, ele deu paulada em todos aqueles brancos racistas e salvou eles, né, de serem machucados e mortos. Essa história foi tão forte e presente na vida do Atticus
que ele chegou até mesmo a sonhar com Jack Robinson o salvando lá no primeiro episódio. Agora descobrimos que o salvador de todos foi o próprio Atticus e que no final das contas era com ele mesmo que ele estava sonhando. Muito Dark, né? Eu, como fã de Dark, me senti muito bem representado com o determinismo nessa cena. O passado influenciando o futuro e o futuro influenciando o passado, o que para mim reforça a teoria de que a mulher do futuro com o braço mecânico que o Atticus encontrou é a Dee. Enquanto Letitia está lá na casa da Dora pegando fogo e o Atticus está girando o taco de beisebol nas cabeças dos racistas, um poema é dito no fundo. Esse poema se chama Catch the Fire e foi escrito pela Sônia Sanches, uma ativista dos direitos civis. Quando o Tick e o Montrose voltam para o portal, o Montrose está destruído, né? A gente consegue ver no rosto dele o quão acabado ele está de ter que reviver aquela tragédia que veio a moldar a sua vida nos próximos anos. Ele olha para toda aquela destruição com muitas lágrimas nos olhos e começa a narrar os acontecimentos, falando os nomes reais das vítimas do massacre. Entre os nomes, o Montrose fala do A.C. Jackson, o cirurgião negro mais talentoso dos Estados Unidos na sua época, no período da sua morte. Montrose diz que ele morreu com um tiro no rosto. Nos últimos momentos do episódio, a gente vê a Hippolyta sofrendo muito para manter o portal aberto, até que o seu cabelo muda de cor e ela fica muito similar a Horatio Blue, a personagem principal dos quadrinhos da Dee. A Hippolyta já tinha meio que personificado essa personagem lá no episódio 7, mas aqui parece bem mais real, entendem? Não acredito que o cabelo da Hippolyta vai voltar a ser preto, talvez seja esse momento da Hippolyta mostrando a sua real personalidade. Letitia está caminhando em direção ao portal, enquanto nada consegue feri-la. Eu achei essa cena muito bonita, porque ela tem ali com ela, né, um feitiço da invulnerabilidade. Por conta disso, ela simplesmente caminha através do fogo, segurando aquele livro com todas as forças, né, e com sangue nos olhos. Uma curiosidade interessante é que a música que toca nessa cena, né, aquela ópera, ela foi escrita especialmente para esse episódio pela compositora Laura Karpman. Quem deu a voz à música foi a cantora Janai Brugger, que gravou seus vocais em sua própria casa. Por conta de toda essa pandemia, ela precisou improvisar um estúdio em casa mesmo. E aí, no final, Letitia e Montrose saem do portal e é assim que o episódio acaba. Que episódio forte! O próximo episódio será o último episódio da temporada e vai ser o episódio onde todas as histórias vão se fechar. Eu espero ver a Dia novamente, né? Eu acho que o arco da história dela ainda não está concluído e acho que ela vai desempenhar um papel importante nesse final, nesse ritual todo. E é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, porque o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você não está inscrito, clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores, me segue no Instagram e me segue no Twitter. E é isso, tchau, até o próximo vídeo.